Na rubrica dedicada ao património, vamos conhecer a Igreja de Nossa Senhora da Vitória e Santa Rita, um projeto da autoria do arquiteto António Freitas Leal. Estamos aqui junto à Igreja de Nossa Senhora da Vitória e de Santa Rita. É um projeto do arquiteto António Freitas Leal, um arquiteto de origem madeirense. Ele viveu no Monte, mas depois da sua família morrer, ele vai para Lisboa e faz toda a sua carreira na capital. Esta igreja foi projetada em 1964, demorou cerca de 20 anos a estar concluída. Foi inaugurada e consagrada em 1984, mas é curioso que nestes 20 anos e já nos últimos anos, ainda em construção, chegou a ser celebrada algum casamento, alguma cerimónia importante. É uma igreja muito importante porque pode ser analisada segundo três aspectos essenciais. Vamos conhecer um pouco sobre a igreja enquanto edifício, uma igreja devedora de um movimento de renovação da arte religiosa que se iniciou em Portugal em 1953. Vamos conhecer depois a igreja comunidade, portanto entendermos como é que este espaço se estrutura do ponto de vista funcional e litúrgico na sequência dos princípios delineados por esse movimento de renovação da arte religiosa e, por fim, entendermos o papel do arquiteto, neste caso António Freitas Leal, como figura importante para este movimento e, sobretudo, porque esta igreja, e voltando atrás um pouco à igreja edifício, ela é um documento histórico que ajuda a compreender a série de igrejas que foi construída na sequência da reforma paroquial que aconteceu na Diocese do Funchal em 1961, por decreto de Dom David de Sousa, que obrigou à criação de novas sedes paroquiais. Este movimento preconizava o recurso e a utilização de materiais locais. Portanto, cada projeto era resultado de um estudo de integração para com a especificidade dos lugares, atendendo a questões culturais, a questões de orografia, a questões de matérias-primas locais e, portanto, cada projeto resultava numa implantação própria, que dialogava especificamente com esse território. O arquiteto teve muito cuidado quando utilizou os materiais modernos, né, com o betão. Podemos ver, por exemplo, jogos interessantes no alçado norte de um certo geometrismo, o betão aparente, mas também a integração de um vitral, peças únicas projetadas com bastante preocupação artística. Realce, por exemplo, o vitral na parte, no Tardós, no fundo, da zona do sacrário, que é feito, segundo a memória descritiva do projeto, que podemos consultar, feito em placas de xisto, com alabastro, mármores translúcidos e vidros especiais. Portanto, é uma peça muito interessante que é integrada, um vitral que é integrado na igreja ao lado de cantaria regional. E, portanto, há aqui um destaque e um contraste bastante interessante entre materiais naturais que são, no fundo, importados, mas que são incorporados numa peça artística, em contraste e em diálogo com os materiais locais, as cantarias regionais. Aliás, é uma lição que, como já referi, muitos arquitetos acabaram por realizar, não é? Que é a atenção às matérias-primas do lugar. Há uma alteração, por exemplo, que eu refiro aqui, que é a colocação, por exemplo, de um vitral já no século XX, que é um vitral de configuração, é figurativo, de linguagem figurativa, bastante revivalista, apresenta figuras bíblicas inseridas em arcos ogivais, portanto, na verdade, uma composição historicista, revivalista, que foi colocada no lugar
de vitrais, de um vitral, ou pelo menos de uma janela, cujos vidros com certo jogo geométrico anterior não contemplava. Portanto, o edifício, nessa procura de um despojamento formal e decorativo, não contemplou um vitral decorativo. E não está aqui em causa colocar a qualidade de execução deste vitral atual, mas salientar que, se calhar, a colocação deste vitral trai um pouco o programa iconográfico e a modernidade desta igreja, que documenta a arquitetura religiosa em Portugal nos anos 60.